Olá pessoal, a partir do vídeo de hoje a gente vai começar a falar de um conjunto de civilizações que nós chamamos de civilizações pré-colombianas. São as civilizações que se desenvolveram na América antes dos europeus chegarem aqui. E como o primeiro europeu a achar uma rota para a América e encontrar a América foi um cara chamado Cristóvão Colombo, os povos que habitavam a América antes de Cristóvão Colombo, ou seja, antes dos europeus chegarem aqui, também são conhecidas como civilizações pré-colombianas. E são essas as civilizações que nós vamos começar a estudar a partir do vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos começar. Então vamos lá. Os povos pré-colombianos é um nome geral que a gente dá para um conjunto muito grande de civilizações que são muito diferentes entre si. Então no mapa que você tem lá em cima, você consegue perceber um pouquinho mais o que compõe esses povos pré-colombianos. Então a gente tem um conjunto de povos que eles abordam desde os índios que a gente tem aqui no Brasil, né? Então esses índios do Brasil, eles têm um conjunto de características, eles são de um determinado jeito. A gente tem as First Nations, ou os povos que habitavam aqui a América do Norte, né? Seja aqui nos Estados Unidos, seja em parte do Canadá, né? Até não está marcado no mapa, mas mais para cima ainda você tem um outro povo, né, chamado de Inuits, que a gente conhece como esquimós, que também fazem parte desses povos. Mas nesses vídeos de agora, o que nós vamos focar, o que a gente vai estudar são aquelas civilizações pré-colombianas que habitaram a Mesoamérica, ou seja, a América Central, e a América Andina, a América do alto da Cordilheira dos Andes. E os povos que nós vamos estudar, né, que habitavam a Mesoamérica e a América Andina, são os maias, os astecas e os incas, né? Então, os maias e os astecas, eles habitam a Mesoamérica, a região onde é que hoje é o México, e os incas são os povos que habitavam a América Andina, aquela que se desenvolveu ao longo da Cordilheira dos Andes, né, que fica aqui onde é que hoje é o Chile, uma parte do Peru, né, então aqui você tem a América Andina. Tá? Então são esses os povos que a gente vai estudar nesse e nos próximos vídeos. E esses povos, eles têm algumas características em geral. Então no vídeo de agora eu vou explicar as características gerais, aquelas características que são comuns a esses povos, e nos próximos vídeos a gente vai ver as características específicas de cada um desses povos, né? Dos maias, dos astecas e dos incas. Então, o que esses povos têm de características gerais? Quais são as características que são comuns a todos esses povos? Primeira característica, eles são sedentários. O que significa isso? Eles não eram nômades nem seminômades, como os índios aqui do Brasil. Então, esses povos, pelo contrário, eles se tornaram sedentários porque eles construíram grandes cidades, grandes edificações de pedra. E algumas dessas ruínas permanecem até os dias de hoje. E algumas dessas cidades, por exemplo, Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, ela chegou a ter mais habitantes do que qualquer cidade na Europa durante aquele tempo. Ela chegou a ter 750 mil, quase 1 milhão de habitantes. Então, esses índios, né, essas civilizações pré-colombianas, eles eram povos sedentários, ou seja, povos que ficaram num lugar fixo e ergueram grandes cidades. Outra característica, eles eram teocráticos. O que significa isso? Significa que o imperador deles tinha características divinas. O imperador deles não era um simples homem como qualquer outro. Esse imperador, ele era um deus vivo na Terra. Então, quando uma sociedade tem essa característica, como o Egito tinha, né? Como uma sociedade tem essa característica que o governante, ele é considerado uma figura divina, significa que essa sociedade ela é teocrática. Outra característica, a sociedade desse grupo, desse período, ela era estamentária. O que significa isso? Você tem uma pirâmide social, ou seja, você tem um grupo da sociedade e você dificilmente muda de um grupo para o outro. Então você tem um conjunto de pessoas ricas importantes, né? A aristocracia, formado por uma nobreza, formado por chefes militares, formado por sacerdotes. Você tem um povão e você tem os escravos. E você dificilmente tem mobilidade social, ou seja, dificilmente você consegue mudar de um grupo para o outro. Se você nasceu na aristocracia, nos ricos, você vai continuar sendo rico. Se você nasceu entre os pobres, você vai continuar sendo pobre. Então essa é uma das características que você tem desses povos, que eles tinham essa divisão dentro da sociedade deles. Uma característica interessante desses povos
é que, embora esses povos não tivessem desenvolvido algumas coisas que a gente considera como desenvolvidos, eles tinham algumas outras características muito desenvolvidas. Por exemplo, esses povos, eles não chegaram na idade do metal. Eles não desenvolveram metalurgia nem de cobre, nem de bronze, muito menos de ferro. Os incas até conseguiam forjar algumas coisas com ouro e prata, mas aquilo sempre era ornamental, aquilo nunca era para fazer ferramentas ou para fazer instrumentos de guerra, né? Ao invés desses povos usarem coisas de metal, eles normalmente faziam os seus instrumentos de corte disso daqui. Isso daqui, tá, é um tipo de pedra vulcânica que é conhecido como obsidiana. Tá? Então eles usavam isso daqui que eles lascavam, né, para fazer os seus instrumentos de corte, para fazer as suas facas, para fazer os seus machados, para fazer as suas adagas, eles faziam isso normalmente de obsidiana. Então eles não chegaram na idade do metal. Outra coisa, esses povos praticamente não desenvolveram um sistema de escrita. Os maias tinham um sistema meio com imagens, que ainda não foi decifrado, né? Mas eles não tinham um sistema de escrita, assim como aconteceu com os egípcios ou que aconteceu com os fenícios. Então eles não tinham desenvolvimento de escrita. Mas, mesmo não tendo metalurgia e não tendo escrita, esses povos eles tinham um nível de desenvolvimento muito grande em outras áreas. Por exemplo, na arquitetura, eles construíram grandes cidades, eles construíram pirâmides, eles construíram templos que tinham algumas características bem interessantes, eles tinham um conhecimento técnico de arquitetura muito grande. Na matemática, alguns desses povos, como os maias, eles eram muito avançados, né? Os maias, por exemplo, eles tinham uma matemática que envolvia contas de zero, que era muito difícil, os romanos nem conseguiam fazer isso, porque eles não têm algarismo romano para zero, mas os maias conseguiam fazer isso. Então eles tinham uma matemática muito desenvolvida. Além disso, a agricultura deles era muito avançada, né? Muitos dos produtos que nós consumimos hoje, eles foram desenvolvidos por esses povos, domesticados por esses povos. E nós só comemos isso que nós comemos hoje por causa dessas civilizações pré-colombianas. Entre eles está o milho, a batata, o feijão, a abóbora, o tomate, o cacau. Todos esses produtos eram desenvolvidos por esses povos com algumas agriculturas muito avançadas, né? Por exemplo, lá no canto, você tem as curvas de nível, esses terraços que os incas faziam na encosta da montanha para plantar os seus produtos. E eles até faziam experiências, né, de altitude para ver aonde que ficava melhor plantar o quê. Então eles tinham uma agricultura muito desenvolvida. Além disso, eles eram imperialistas, ou seja, eles conquistavam outros povos. Então, astecas, incas, eles estabeleceram um império conquistando outras civilizações, conquistando outras tribos. E os astecas chegaram a ter um império com mais de 15 milhões de pessoas, mais de 150 cidades, né, que dominaram outras cidades que tinham um império muito grande. E uma outra característica bem comum desses povos é que eles eram povos violentos. Não só violentos na guerra. O cotidiano deles também era marcado por uma violência, a vida deles, a religião deles, a crença deles era marcado por uma violência. Por exemplo, na religião eles tinham uma série de sacrifícios que aconteciam, especialmente sacrifícios humanos. Então eles eram um povo que era bastante violento. Então essas são as características que nós temos dos três povos, né? Dos maias, dos astecas e dos incas. Mas no próximo vídeo eu explico para vocês algumas características específicas dos povos, né? Então a gente vai ter um vídeo dos maias, um vídeo dos astecas e um vídeo dos incas para você entender as particularidades. Mas essas são as características comuns de todos os povos. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!